Bom, então, bom dia a todos, né? Vamos começar o nosso encontro aí de negócios internacionais. Demos esses 9, quase que 10 minutinhos aí para o pessoal ir entrando. À medida que eles vão entrando, né, a gente vai renovando os combinados aí com todos. Fiquem à vontade para utilizar o chat a qualquer momento. Qual que vai ser o nosso objetivo aqui hoje, né? Diante agora, então, da situação estar 100% institucionalizada, a gente tem um horário de início, um horário de final, a gente também vai realizar aí atividades avaliativas aqui, né, por meio remoto, como a gente se encontra. O objetivo é deixar a coisa um pouco mais dinâmica. Então, eu não vou ficar falando, obviamente, todo o horário, né, até para que, né, ninguém aguenta, né, uma pessoa aí falando quase que ininterruptamente ali por 3 tempos de 50 minutos. Então, eu vou dosar, né? Eu vou começar para vocês explicando, tentar explicar do jeito mais dinâmico possível, de modo que vocês aí, né, consigam pegar numa boa, tranquilos, né? Mesmo que ainda de manhã, alguns com sono, acabando de acordar, mas que peguem realmente ali muito tranquilamente e logo na sequência nós vamos colocar a mão na massa, né? De modo que a gente faça alguma coisa juntos nesse sentido, né? Eu vou estar ajudando vocês o tempo inteiro, tá bom? E aí, colocando a mão na massa, principalmente no nosso segundo horário, que é ali, né, de 9h45 às 11, a gente coloca a mão na massa e finaliza sintetizando tudo depois, eu mostrando para vocês aonde é que realmente esse avanço que nós vamos fazer hoje, ele vai desembocar, qual que é o nosso objetivo na disciplina, né, realizando tudo isso. Então, eu vou agora, né, de 8h11, que foi o tempo dos nossos combinados, que a gente começou a gravar, 8h09, até às 9h15, basicamente com explicações, mas aí vocês coloquem as dúvidas lá no chat a qualquer hora que eu paro para responder. E depois ali a gente faz o intervalo, que é o recomendado pela instituição, né, que a gente siga a risca ali o horário de aula, inclusive o intervalo. A gente faz o intervalo pouco antes do intervalo, quando eu estiver encerrando a gravação, eu já vou dar os primeiros passos ali dessa nossa atividade que nós vamos realizar juntos. E aí, voltando do intervalo, a gente realiza essa atividade, a gente sintetiza, né? Eu vou estar à disposição de vocês aí até às 11 para a gente concluir realmente tudo, fechar com chave de ouro ali, né? E você já ter esse primeiro trabalhinho ali já lançado aí para quem já está fazendo hoje mesmo, né? Aqueles que não estão no momento vão ter que correr contra o tempo ali depois para me entregar. Bom, nossa disciplina, então, negócios internacionais, vamos lá, né? Fazendo uma breve releitura daquilo que a gente fez, só para deixar todo mundo muito bem ali amparado, né? No nosso último encontro, nós discutimos principalmente todos os impactos da Covid-19 no mundo e também no Brasil, né? É o momento, né? Nossa matéria, ela versa sobre o que está acontecendo no mundo. Então, como está acontecendo muita coisa no atual momento, seria totalmente negligente da nossa parte aí não comentar nada, né? Então, a gente sabe que o mundo inteiro vai ter uma redução de PIB drástica, o PIB mundial, né, que até então, janeiro de 2020 barra fevereiro de 2020, até o dia 26 ali de fevereiro de 2020, onde a coisa começou realmente a tomar um impacto ali diferente no pós-carnaval. A gente sabe, o PIB mundial ele estava previsto para a ordem de 2,5% a 3%, principalmente puxado pelas economias emergentes, né? Então, quem iria ajudar esse PIB mundial a fechar em 2,5% a 3%? Principalmente Índia e China, né? Índia crescendo 7%, que era o previsto para o ano, China crescendo 6%, que era o previsto para o ano. Esse cenário mudou drasticamente, né? A China, por mais que agora retoma, né, a sua atividade econômica, uma vez que a transmissão local lá já não ocorre mais, os últimos casos, né, de Covid-19 registrados lá foram de chineses que estavam no exterior e estão voltando, né, para o país. Tanto é que este país aí tomou uma série de medidas, né, de modo a restringir essas pessoas, esses voos que vêm de volta ali com os chineses. Mas a gente sabe que o momento em que a economia ficou e ainda está parada impacta o ano todo, né? Então, o PIB chinês ele deve fechar 2020 aí com uma retração ao invés de um crescimento, e é óbvio que isso vai impactar o PIB mundial. A gente está falando de um país que tem um impacto aí de aproximadamente 20% do PIB mundial, gente. Então, é muita coisa, né? O PIB chinês aí no último ano representou 18% do PIB global. É realmente um absurdo, né? É muito relevante. No Brasil, a mesma coisa, eu revisei com vocês as expectativas de mercado sobre o Brasil. Adianto que esse arquivo aqui, ó, que é de 20 de março, por mais que ele é novo, é o último que foi lançado,
ele potencialmente já está desatualizado. O próximo vai vir aí com ainda mais reduções no crescimento econômico. Então, o crescimento ele vai estar menor do que ele está aqui. A gente já trabalha também com a possibilidade de PIB negativo aqui no Brasil. Ou seja, aquele pequeno avanço que teria, né, era um PIB previsto ali na ordem de 2,5%, dependendo desse lockdown aí, dependendo, né, de tudo fechado, da parada realmente da economia que se faz necessária, uma vez que a vida humana aí tá acima realmente de tudo. Obviamente que tal situação aí vai deteriorar o nosso PIB drasticamente. Então, por mais que eu passei números para vocês atualizados, né, na quinta passada à noite, podem saber que esses números já estão desatualizados, que os próximos aí que vierem, possivelmente no nosso próximo encontro, ainda remoto, na próxima segunda-feira, a gente já vai ter números mais atualizados. Eu passo para vocês, quero deixá-los sempre a par aí do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo. Sobre o nosso trabalho, né? Eu só vou introduzir o tema agora, vou seguir avançando com vocês, depois eu volto, né, para o trabalho. O nosso trabalho ele vai ser sobre blocos econômicos. Eu já havia feito esse combinado com vocês desde o momento que a gente iniciou nossos encontros presenciais, né? O nosso trabalho ele vai ser sobre esse tema dentro da nossa disciplina de negócios internacionais. Afinal de contas, é um tema muito relevante, é um tema que faz a gente pesquisar muita coisa e a gente, no meio desse tema, acaba desenvolvendo todos os outros. É uma forma de ver tudo, é uma forma de ver comércio exterior quando você trabalha em bloco econômico, é uma forma de ver relações internacionais quando você trabalha em bloco econômico, é uma forma de ver diplomacia, é uma forma de ver realmente balança comercial, exportação menos importação, é uma forma de ver commodities, ou seja, por meio de um tema, que é bloco econômico, a gente consegue estudar toda a parte legal da disciplina, né, a parte que envolve leis, e também consegue entender toda a parte econômica. É uma mega sacada, então, a gente realizar esse trabalho dentro desse tema que vai abranger todos os outros temas na nossa disciplina. Então, agora, só explicando com o maior nível de detalhe, até então eu não expliquei com esse nível de detalhe, você vai ver que esse slide ele está diferente, ele está lá no AVA, né, no passo 2 lá, ele é diferente dos últimos até então que eu trabalhei com vocês em blocos econômicos, exatamente pelo fato do detalhamento dele. Esse detalhamento agora ele se faz necessário, porque é onde vocês vão começar o trabalho, vai ser em cima desse detalhamento, mas sem mais aí delongas, depois eu volto ao trabalho. Vamos lá então. Todo bloco econômico começa com a criação de uma zona de livre comércio. Isso eu já havia falado, tudo ok. O que é isso? Algumas barreiras comerciais que existem quando um país vai importar, exportar, relacionar com outro país membro. Essas barreiras elas podem diminuir ou essas barreiras podem cair por terra, não existir mais. Então, primeira etapa de um bloco econômico se materializa ali nessa zona de livre comércio. Olha o passo 2 agora, ele é muito próximo ao passo 1, mas ele envolve uma criação de algo, que é o quê? Muitas vezes, quando o relacionamento desses países ele está muito legal, a dinâmica de o produto de um país entrar no outro e vice-versa está de boa, o que esses países já podem fazer? Eles podem adotar uma TEC, que é uma tarifa externa comum. Então, seria o passo 2 aí de um bloco econômico que está na zona de livre comércio e que adotou a TEC, que adotou a tarifa externa comum. Né? Seria o quê? Uma tarifa, por exemplo, única, cobrada sobre cada produto de cada coisa que entra num país ou não. Né? Então, todos os outros países, né? O Brasil, se importar um produto, por exemplo, da Nova Zelândia, ele vai pagar imposto sobre importação, vai passar por toda a burocracia alfandegária que é necessária, né? E todo o trâmite devido. Por outro lado, um produto argentino, quando entra no Brasil, a Argentina já sabe exatamente em que ele será tributado, é numa coisinha só, é só numa TEC, um valor aí bem módico se comparado ao imposto, se comparado a uma série de coisas. Ou seja, é um avanço. Você, além de ter o relacionamento, que é a zona de livre comércio, você agora cobra só um imposto, normalmente muito mais baixo, uma tarifa, né, daquele produto que está vindo dos países membros para o seu país. O terceiro item, ele eu já havia falado com vocês com muito nível de detalhe, que é o livre trânsito de pessoas e de capitais. Né? Então, o que é isso?
os países membros, né, as pessoas, os habitantes daquele país membro, né, aquelas pessoas que têm aquele passaporte daquele país membro, têm residência fixada legal naquele país membro, elas conseguem transitar entre os outros países membros sem prestar qualquer tipo de informação à Receita Federal, sem prestar qualquer tipo de burocracia quando saem de um território e entram no outro. A gente já tem um namoro disso aqui no Brasil, no Mercosul, né? Já falei para vocês, que é o fato da gente conseguir transitar de Brasil aos demais países do Mercosul portando somente um documento de identidade, o RG, em bom estado de conservação. Na Europa isso ainda é muito mais forte, né? Nos países membros da União Europeia. O europeu ele transita livremente, não passa nem por guichê ali de alfândega, né? Coisa que você como estrangeiro, se estiver por lá, vai passar no aeroporto, numa estação ferroviária, né? Dentre outros ali, dependendo da sua forma de movimentação, né? Dependendo do veículo que você vai utilizar aí para estar realmente fazendo esse processo logístico aí de um país para o outro. Depois vem a padronização de política monetária. Então, só um detalhe, nós temos blocos econômicos que estão nesse estágio 1, nós temos também blocos econômicos que estão no estágio 2, nós também temos blocos econômicos que estão neste mercado comum, né? O Mercosul ele ainda não oficializou o mercado comum, então ele oficialmente está aqui no 2, né? Por mais que, né, o Mercosul seria o mercado comum do Sul, a gente aguarda, né, somente a oficialização disso. O Brasil ele tem isso, mas ele tem isso por um tempo temporário, né? Foi determinado isso em anos, né? Uma vez que fique oficializado aí, que está para sempre, ad eterno, né? Com certeza, né? Se mantém aí. Então, por mais que é o mercado comum do Sul, né? Isso aqui ainda não está 100% aplicável para sempre, né? Ele está aplicável por um tempo. Então, a gente pode falar que o Mercosul é um mercado comum ali temporário, enquanto as coisas realmente não se oficializam. Daqui para frente é só a União Europeia. Então, o único bloco econômico que já passou por essa situação aqui é a União Europeia. A padronização da política monetária, o que é isso? Todos os países membros da União Europeia, agora eles passam não somente a fazer parte de um mercado comum, mas eles passam também a ter as mesmas regras de política monetária. O que é isso? Eu vou lembrá-los da política monetária agora, já, né, já falo sobre ela, mas basicamente são todos os países membros tendo a mesma taxa de juros, todos os países membros trabalhando ali com o mesmo nível de depósito compulsório, de redesconto. Calma, você não está lembrando disso, né? Já passou um certo tempo, esqueceu lá o que aprendeu na macroeconomia, ou as meninas aí do sexto período que ainda estão começando a ver macro, não chegaram nesse ponto, tranquilo, eu relembro, eu falo brevemente para vocês já. E a última etapa, a criação de moeda única e a criação de um Banco Central único, né? Então, aqui a criação do euro e aqui a criação do Banco Central Europeu. Já que os países eles têm as mesmas, né, premissas de política monetária, por que não ter a mesma moeda? Por que não ter o mesmo Banco Central? Faz todo sentido. Então, uma vez que você já chega no nível 4 de um bloco econômico, é muito fácil você chegar no nível 5. Por mais que é óbvio, a gente sabe aí que não é confortável, dependendo do país, abrir mão da sua moeda para a adoção de uma nova moeda. Contabilmente, é meio que uma bagunça temporária na contabilidade nacional do país. E é óbvio também que deixar o seu Banco Central sem qualquer valor e passar a obedecer ordens somente de um Banco Central, né, no caso ali o Banco Central Europeu, também não se mostra confortável. É óbvio que a gente está falando agora depois que aconteceu, depois que eu sei que a União Europeia passou por uma crise causada principalmente por essas duas últimas medidas de um bloco econômico. Moral da história, talvez os demais blocos econômicos eles não vão passar desse estágio 3, mediante o que aconteceu com a União Europeia. A União Europeia começou muito bem, a Inglaterra mesmo foi muito criticada, né? O Reino Unido como um todo foi muito criticado porque não aceitou padronizar a política monetária, nem aceitou moeda única, nem criação do Banco Central Único. Mas depois de um certo tempo, mostrou-se aí uma decisão assertiva, né, do Reino Unido, uma vez que no momento ali, a partir de agosto de 2010, quando veio a crise da zona do euro, o Reino Unido não teve que ajudar nenhum dos países membros, diferentemente da Alemanha e da França, que teve que ajudar a turma toda. Então,
né, isso aqui começou como uma promessa realmente de algo muito bacana, depois acabou se esvaindo ao longo do tempo, né, com a crise realmente ali da União Europeia, mas a gente lembra isso já já. Então, só para a gente fazer um rápido briefing aí sobre a política monetária. Eu falei para vocês aqui de padronização de política monetária. Eu lembro o Lucas, eu não lembro o Lucas, relaxem, né, para que todo mundo fique na mesma toada. Vou relembrar brevemente política monetária, né? Basicamente, a política monetária faz parte do que a gente chama de política econômica. O que é política econômica? O momento para falar disso não poderia ser mais propício, gente. Contar para vocês uma breve história, né? Tem um economista, né, que nesses momentos de crise todo mundo volta para ler esse cara. Esse cara ele vira o livro de cabeceira de todo mundo nos momentos em que o mundo vai mal, né? Nos momentos em que a economia precisa de algum tipo de intervenção governamental aí para ajudar realmente, né, determinados indicadores econômicos. Esse cara chama-se Keynes, John Maynard Keynes. O livro mais famoso dele é a Teoria do Juro, do Emprego e da Moeda. Esse cara ele é esquecido quando vai tudo bem, né? Principalmente no capitalismo, né? A galera esquece ele, né? Ninguém lembra mais dele, todo mundo fala do Adam Smith, todo mundo fala do Davi Ricardo, todo mundo fala da escola austríaca, todo mundo fala dos neoclássicos, né? E todo mundo esquece, né, esse Keynes que desenvolveu aí, que a gente chama de keynesianismo, né, que é a escola econômica dele. Todo mundo esquece. Porém, em momentos de crise, eu vou falar o que é a política econômica e vocês vão ver se não é isso que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, né? Então, novamente, o momento não poderia ser mais propício para relembrar isso ou para trazer isso de modo inédito para aqueles que não tenham visto ainda esse conteúdo. Então, o que é a política econômica? A política econômica nada mais é do que a política intervindo na economia. Ou seja, são atitudes governamentais que impactam a economia, né? São atitudes que um governo federal de um determinado país ele faz que impactam ali o seu ambiente econômico, né? Existem vários tipos de política econômica. Os dois mais famosos são a política fiscal e a política monetária. Mas nós temos também a política cambial, nós temos também aí outras premissas de política econômica. Vamos falar das duas mais famosas. Primeiro, a política fiscal ela é muito rápida. Na verdade, meu objetivo principal aqui não é falar dela, é relembrar para vocês a política monetária, uma vez que eu coloquei aqui a padronização de política monetária como um passo 4 de um bloco econômico, né? Então, a política fiscal já é o quê? A política fiscal nada mais é do que o governo, ora, retirando dinheiro do seu cofre e jogando na economia, do que, ora... Eita, acho que outra pessoa iniciou o compartilhamento aqui. Deixa eu voltar o controle aqui para mim e compartilhar novamente. Um minutinho, só compartilhando aqui. Vamos lá, voltando aqui. Deixa eu abrir aqui aí, vamos lá. Beleza, voltando aqui. Só me confirmem aí se vocês, né, pode colocar no chat, se vocês voltaram a ver aí o meu, né, o meu slide, está tudo certinho, coloca um sim lá, só para eu ter certeza aí que dá para seguir de boa. Ah, fechou, ótimo. Tá, então, bom, vamos lá. Voltando aqui então. A política fiscal, ela é direta. É o governo, ora, tirando dinheiro do cofre dele, jogando no mercado, ora, pegando o dinheiro do mercado e guardando no cofre dele. Basicamente é isso, né? O governo ele consegue, de modo muito tranquilo, né, ele consegue aumentar ou diminuir os recursos na economia simplesmente fazendo essa movimentação de colocar ou retirar dinheiro do mercado. Já na política monetária, que é essa que eu quero falar um pouco mais, ela é muito mais sofisticada, ela utiliza mecanismos mais complexos, gente. Basicamente, na política monetária, eu mexo em um item, por exemplo, taxa Selic, e do nada brota ou desaparece dinheiro do mercado. É simples assim mesmo, parece mágica, mas não é mágica, né? Funciona realmente dessa forma. Eu mexo, então, em um item, em alguma coisa,
e aí do nada aumenta ou diminui a liquidez da economia. Prestem atenção nessas últimas palavras que eu disse aí, ó, liquidez da economia. Esse é o foco, tá? Quando eu faço a política econômica, eu estou trabalhando a liquidez em uma economia. Então, meu objetivo principal aqui não é nem fazer o PIB voltar a crescer, é óbvio, é uma consequência. Todas as medidas que são feitas, elas têm esse objetivo ali oculto, né? Que nem oculto é escrachar, mas quando é feita essa situação, o foco principal é o aumento ou a diminuição de liquidez na economia. Vamos entender isso de modo mais claro, ó. Primeiro, a política fiscal. A política fiscal, ela pode ser feita com dois viés, né? Ou o viés expansionista ou o viés contracionista. Vamos entender primeiro o viés expansionista. A palavra expansionista, obviamente, todo mundo aí, quando lê, já pensa em expansão, em crescimento. Sim, eu faço essa política para ter expansão. Expansão de quê? Lembra das palavrinhas-chave? Expansão de liquidez na economia. O que é isso? Eu faço essa política para ter mais dinheiro girando na economia. Esse é o foco de uma política fiscal ou de uma política monetária com viés expansionista. Então, como que eu faço uma política fiscal expansionista, que, por sinal, é o que está acontecendo no atual momento aqui no Brasil e, basicamente, em todos os países do mundo impactados pela Covid-19. Todos estão fazendo uma política fiscal expansionista. O que é isso? Implica o que fazer uma política fiscal expansionista? Implica em aumentar o gasto público e ou reduzir impostos. Então, o que o governo brasileiro está fazendo? O que o Paulo Guedes anunciou, por exemplo, na semana passada? Um aumento do gasto governamental, um perdão parcial, né, um rolamento da dívida dos estados e municípios com a União. O que é isso? A União iria receber esse ano recursos provenientes de dívidas estaduais e dívidas municipais. O que ela está fazendo? Ela está rolando essa dívida, ela está postergando receber isso. A União receberia dinheiro, agora ela não vai receber mais. Para quê? Para que esse recurso ele fique, né, com os estados, com os municípios, para que eles implementem as políticas aí, necessárias para o atual momento. O que é isso? É o governo ou gastando dinheiro ou abrindo mão de receber dinheiro para ficar mais recursos nas mãos dos estados e municípios. Imagino que todos vocês estão percebendo isso, então é muito claro, né? Eu não poderia falar disso num momento mais fácil de entender do que o momento atual, infelizmente, né? A gente sabe que, infelizmente, né, pela causa, mas né, vocês conseguem entender um pouco mais rápido que é exatamente o que está sendo feito hoje na economia brasileira e no mundo inteiro, né? O que o Donald Trump já fez lá nos Estados Unidos por meio dos secretários dele, comprando títulos ali de empresas, entrando e comprando debêntures, por exemplo, das empresas aéreas, né? O Paulo Guedes já falou que vai fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Ele vai comprar debêntures conversíveis em ações aqui da Gol, da Azul, da Latam, né? De modo a auxiliar essas empresas. O que é isso? É o governo gastando dinheiro. Gastando dinheiro. Infelizmente, né? Ele tem que fazer isso, né? Não dá nem para discutir quanto ao se tem que fazer ou se não tem que fazer. Ele tem que fazer, porque é óbvio que as vidas aí falam mais alto do que qualquer coisa, mas é talvez um dos piores momentos para o Brasil fazer uma política fiscal expansionista. Por que isso? Eu vou lembrá-los aí do outro momento que o Brasil já fez uma política fiscal expansionista muito famosa, né? Que foi lá no ano de 2009, assim que teve a crise americana de 2008. Aquela crise, a crise do subprime lá, que começou imobiliária, virou financeira e virou mundial, que eu já expliquei para vocês algumas vezes. Aquela crise, ela chegou no Brasil em 2009, o que o Brasil fez naquela época? O Brasil aumentou o gasto público, o Brasil reduziu o IPI, segurou ali algumas contas. Então, o Brasil ele fez claramente uma política fiscal expansionista. Mas o que o Brasil tinha naquele momento? O Brasil ele tinha uma situação mais sólida de dívida pública. A dívida pública do Brasil ela estava num outro patamar, um patamar menor ali do que 30% do PIB, pensando ali na dívida líquida do setor público. Ou seja, o Brasil ele tinha gordura para queimar naquele momento. Então foi fácil fazer política expansionista naquele momento, porque o Brasil ele tinha reservas, o Brasil ele já vinha há alguns anos respeitando o superávit primário,
O que é o superávit primário? União, estados e municípios sempre arrecadavam mais do que gastavam. Então, com base nisso, o Brasil ele fez uma política fiscal expansionista, fez também uma política monetária expansionista naquela época, eu já vou falar dela já já, em 2009, 2010, 2011. Né? Depois o Brasil errou quando era para frear essa política expansionista. Ele não freou lá em 2012 e causou todo o problema que a gente passou a partir de 2015. E aí, este é o grande problema. A partir de 2015, causado por um erro lá em agosto de 2012, que permaneceu, o Brasil ele teve uma deterioração das suas contas públicas. O que é isso? Né? Esse superávit primário que o Brasil tinha, o Brasil parou de ter. O Brasil passou a ter um déficit primário. Né? União, estados e municípios, até agora, elas não estão arrecadando mais do que gastando. Arrecada pra caramba, mas consegue gastar muito mais. O Brasil ele, né, aumentou ali, ampliou, né, abriu demais a torneira do gasto público ali nos anos de 2010, 11, 12, de modo que quando precisou corrigir isso, que foi aquele fatídico ano de 2015, a conta de luz ela dobrou 100%, a gasolina dobrou também de valor e por aí vai. Vocês lembram? 2015 foi um ano terrível, né, para pretensões econômicas ali, foi um ano horroroso. Moral da história, fazer isso hoje, em razão de tudo que aconteceu em 2015, 16, 17, 18, 19, ter que fazer isso hoje é necessário, tem que fazer, eu não estou colocando isso em mérito de forma alguma, porém é no pior momento possível para a economia brasileira, para a economia real brasileira. Por quê? Porque as nossas contas públicas elas estão mais frágeis, as nossas reservas elas já diminuíram bem, a nossa dívida pública ela está no pior patamar aí da nossa história. E fazer isso agora, querendo ou não, é tão necessário e tem que ser feito, porém posterga uma outra coisa que estaria prevista para esse ano. Para esse ano, além da reforma da Previdência, que já foi no ano passado, estaria previsto para 2020 as outras reformas estruturantes, pelo menos a tramitação delas, como reforma ali, política, até mesmo tributária, pelo menos o avançar dessas reformas estruturantes. Ele estava previsto no pipeline econômico aí, brasileiro. Moral da história, com toda essa situação que é urgente, que precisa de prioridade, esses assuntos também acabam sendo postergados. Então, o Brasil, por mais um ano, vai gastar mais do que arrecadar. Esse ano, é óbvio, por uma medida totalmente ali urgencial, necessária, vale mais, salientando, do que qualquer outra coisa, mas realmente isso ajuda a deteriorar as contas públicas ali na economia. Então, fazer essa política fiscal expansionista agora versus o que foi feito lá em 2009, está sendo feito usando os mesmos instrumentos, medidas diferentes, mas usando os mesmos instrumentos. Porém, momentos totalmente distintos. O momento atual ele é muito pior do que o momento anterior. Espero que vocês tenham entendido. Por outro lado, a política fiscal contracionista já é o quê? Ela já é o oposto. Não é o momento atual, o Brasil não está fazendo ela hoje, nem praticamente nenhum outro país no mundo. Todos estão fazendo a política fiscal expansionista, mas a contracionista se materializaria como? Ela se materializa na redução do gasto governamental e no aumento da carga tributária, ou um ou outro, ou os dois juntos, para tentar tunar mais ali. Quando eu faço uma política contracionista ou restritiva, eu tenho a restrição ou a contração de quê? A contração exatamente da liquidez na economia. Então, quando eu faço isso, não é para contrair logo de cara o PIB, não é para contrair logo de cara outra coisa, é uma consequência óbvia, mas a razão, aquilo que vai acontecer logo de cara, é a contração da liquidez na economia. Então, quando eu faço isso, passa a ter menos dinheiro circulando na economia. Então, o governo diminui ali o gasto governamental dele, ou aumenta a carga tributária, onera mais as empresas, onerando assim mais também, por consequência, pessoas, trabalhadores, menos contratações, as pessoas gastam menos e por aí vai. Então, eu consigo, com isso, enxugar a liquidez da minha economia. Mas vamos para onde importa, já que eu falei que o número 4 ali de um bloco econômico, a evolução número 4, é a padronização da política monetária. Vamos entender o que é a política monetária, vamos relembrar o que é a política monetária. A política monetária está aí, ó. Então, eu tenho política monetária também com viés expansionista, também com viés
contracionista. Com o foco de expandir a liquidez ou com o foco de contrair a liquidez, eu utilizo 5 instrumentos. Então, são 5 instrumentos de política monetária que são, o primeiro deles, taxa Selic aqui no Brasil, ou taxa básica de juros. O que está acontecendo no mundo inteiro nesse momento? Estados Unidos, o juro lá estava na casa de 2%. Quanto está o juro hoje nos Estados Unidos? Primeiro ele caiu de 2 para 1, uma queda que ninguém esperava, 1 ponto percentual assim, logo de cara. Depois, mais recentemente, semanas atrás, o que aconteceu novamente? O juro lá caiu de novo. A taxa de juros lá nos Estados Unidos está entre 0 a 0,25, né? Menor taxa histórica lá, a mesma taxa que estava lá nos períodos ali pré-2008, pré-crise de 2008. Então, os Estados Unidos voltou a trabalhar com essa taxa de 0 a 0,25. Europa hoje, né, zona do euro, a turma lá do Bloco Econômico Europeu, a União Europeia, essa turma está com juro negativo, assim como o Japão, né, juro de -1, taxa de juros negativa. O que é isso? O seu dinheiro é aplicado ao longo do tempo e não é remunerado. É um estímulo realmente às pessoas a gastarem, a colocar dinheiro realmente ali na economia, porque não vale a pena investir. Então gasta, por favor, gasta. Eu preciso do seu dinheiro circulando no mercado. Aqui no Brasil, o que aconteceu? A taxa básica de juros, que estava em 4,25, né, foi alterada para 3,75. Teremos uma próxima reunião do Copom dentro de algumas semanas e já está previsto que ela deve baixar mais meio ponto percentual. Então, ela deve sair dos 3,75 e vai para os 3,25. O que muda com isso? Diminuição dos juros impacta no quê? Algo muito simples, gente. Para pensar. Você, às vezes, seu namorado, namorada, noivo, ia comprar um imóvel. Quando você ia lá financiar aquele imóvel, na taxa de juros lá de 4,5%, você estava conseguindo 100 mil reais, mas você precisava de 150. O que aconteceu? Você foi lá, não conseguiu o valor que você precisava para financiar aquele imóvel, você voltou e não financiou aquele imóvel. Você chegou a, teoricamente, programar aquele dinheiro que entraria na economia, ele acabou não entrando na economia. O que acontece agora? O juro caiu para 3,75, aí ele cai de novo e vai para 3,25. Quando você volta lá nessa mesma instituição financeira para cotar o seu financiamento, agora, em razão da diminuição dos juros, você já consegue pegar 150 mil, coisa que você não conseguia pegar anteriormente, só conseguia pegar 100. O que vai acontecer com isso? Tá lá, voa lá, num passe de mágica, 150 mil reais que não entrariam na economia, acabaram de entrar na economia, porque você conseguiu pegar um financiamento que antes você não pegava, em razão da diminuição da taxa de juros. Então, eu dei um exemplo aí de um valor um pouco mais elevado, mas é isso. A diminuição da taxa básica de juros, ela estimula o crédito roda, gira o crédito mais facilmente. Então, obviamente, né, as pessoas aí, né, vão estar utilizando mais, as empresas principalmente, poderão estar utilizando essas linhas de crédito um pouco mais baratas ou menos caras. Isso vai fazer do nada brotar um dinheiro na economia que não estava previsto. Então, sim, né, funciona perfeitamente, né, é uma medida que realmente impacta a economia. O que acontece também? Acontece também, o governo ele pode fazer simultaneamente as 5 coisas, ou faz uma, depois a outra, depois a outra. Já adianto a vocês, o que o Brasil está fazendo hoje? As 5. Todas. Todos os instrumentos de política monetária estão sendo usados, de acordo aí com o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. E isso está acontecendo no mundo inteiro também, está todo mundo utilizando, né, todos os instrumentos de política monetária possíveis estão sendo utilizados no mundo. Lá na Europa, como é o Bloco Econômico, lá lembrem, né, é um banco que toma conta de todos os países membros, né, na União Europeia, que é o BCE, o Banco Central Europeu. A Christine Lagarde, que é a presidente lá do Banco Central Europeu, já falou algumas vezes que utilizará todo o portfólio de política monetária que estiver disponível para ela. Ela vai usar tudo, todos os instrumentos. Então, ela já deixou claro que está usando 5, que vai continuar usando 5 e que usa de modo ainda mais agressivo se necessário for. Então, quais são os próximos? O primeiro, taxa Selic de boa, né? O depósito compulsório, só relembrando então, compulsório é o quê? É uma taxinha de que cada dinheiro que entra no banco vai uma parte para o Banco Central.
né? Então você faz um depósito à vista no banco, uma cédula de R$100. Os R$100 ficam no banco que você depositou? Não, virtualmente, uma parte desses R$100 ele vai lá para o Banco Central. O Banco Central com isso faz controle, o Banco Central com isso cria reserva, o Banco Central com isso fica sabendo, em média, quanto dinheiro está entrando e quanto dinheiro está saindo nas instituições financeiras. Então, essa taxa, ela pode aumentar ou pode diminuir, né? É uma taxa que pode sofrer aí aumentos ou reduções. O que acontece? Né? O Banco Central, ele ora aumenta essa taxa, ora diminui essa taxa. Então, toda vez que o Banco Central quer diminuir o compulsório, o que acontece por consequência? Diminuir o compulsório, ou seja, de cada dinheiro que entra no banco, antes ia mais, agora vai menos para o Banco Central. Ou seja, fica mais dinheiro na mão dos bancos. Se algum de vocês trabalha, já trabalhou ou pretende trabalhar numa instituição financeira tradicional, um banco, eu te falo uma coisa: a intensidade comercial de um profissional bancário é absurdamente elevada. Se você pensa que às vezes você é muito intenso ali a nível comercial, se você pensa, eu sou uma pessoa comercial, o profissional que trabalha numa instituição financeira tradicional ali no banco, ele, eu não penso que é no computador que ele trabalha com muito glamour, o trabalho dele é vendendo produtos. Então, é um vendedor que está ali. Então, a intensidade comercial de quem trabalha numa instituição financeira é enorme. Moral da história, diminuindo o compulsório, fica mais dinheiro na mão dos bancos. O que os profissionais que trabalham nessas instituições financeiras fazem muito bem? Vendem muito bem, comercializam muito bem. Então, o banco ter mais dinheiro, o banco ter uma piscina maior de liquidez, o que vai acontecer? Essas pessoas vão transacionar mais crédito, porque eles sabem vender, eles vendem muito bem. Então, vai circular mais dinheiro na economia, está lá, voa lá de novo, um dinheiro que antes não apareceria na economia, agora aparece como um passe de mágica, mas não é mágica. Foi só um instrumento de política monetária que foi utilizado. Número 3, diminuir a taxa de redesconto. O que é o redesconto? O redesconto é uma linha de crédito que o Banco Central oferece para os bancos tradicionais. Então, se o Bradesco precisar uma vez de recursos, está com pouca liquidez na economia, está saindo muito dinheiro e está entrando pouco no Bradesco, estou inventando isso, tá, gente? Hipoteticamente. O que o Bradesco ele pode fazer? O Bradesco pode ir lá no Banco Central e falar: Banco Central, estou precisando usar a minha linha de crédito aí, quanto que eu tenho direito? Você tem direito a tanto. Bradesco, quanto que está a taxa? A taxa está X. Beleza, eu vou usar. Essa taxa de juros cobrada nesse redesconto, ela pode aumentar ou pode diminuir. Toda vez que o Banco Central quer fazer política monetária expansionista, ele vai lá e diminui a taxa de redesconto. Moral da história, os bancos ficam mais estimulados a utilizar essa taxa, essa linha de crédito. O que acontece com isso? Vai ter mais dinheiro novamente na mão dos bancos, aumenta a piscina de liquidez nas mãos dos bancos. O que os bancos fazem muito bem, que eu já falei para vocês, eles têm profissionais que têm ali uma qualidade, vendem ali uma quantidade de produtos muito elevada. Moral da história, vai ter mais dinheiro circulando na economia. Além disso, se eu estou mexendo em taxas, eu mexi aqui então na Selic, brotou dinheiro do nada. Mexi no compulsório, brotou dinheiro do nada. Mexi no redesconto, brotou dinheiro do nada. Se eu estou fazendo isso, se eu mexi então em 3 taxas, por que não mexer na burocracia? Faz todo sentido. Eu vou lá e, ao mesmo tempo, facilito a burocracia para o crédito. Até algum tempo atrás, precisava lá de fiador, disso, daquilo, de 1 milhão de coisas, quando você iria, por exemplo, tentar financiar uma casa ou comprar um carro, por aí vai. Você tinha ali, precisava comprovar sua renda, precisava fazer aquilo e outras coisas. A burocracia do crédito, ora ela aumenta, ora ela diminui. O momento atual é o momento em que as burocracias para obtenção do crédito, eles estão diminuindo. Por quê? Porque o objetivo, o intuito da autoridade monetária aqui no Brasil e no mundo inteiro nesse momento é que você não junte dinheiro, é que você gaste, claramente. O objetivo é que você não deixe o consumo morrer, que as empresas que transacionam produtos ou serviços, elas permaneçam vivas, para que não vire realmente uma espiral negativa na economia maior do que já está. Moral da história,
você diminuindo as regras do crédito, você estimula as pessoas a obterem mais crédito. Essas pessoas obtendo mais crédito, elas vão ter ali e girar mais recursos na economia. Então, seria ali a quarta medida, a diminuição das regras do crédito ou a facilitação do contingenciamento do crédito. Quinta e última medida, ela envolve o que a gente chama no mercado de open market, o mercado aberto, que é o quê? O governo brasileiro, sempre, o governo federal, ele tem lá os seus títulos da dívida pública, que inclusive estão passando por um turbilhão. Tudo isso que está acontecendo na Bolsa de Valores está acontecendo também no mercado de renda fixa, gente. Então, a gente que já estudou o mercado de capitais aí no semestre passado, se um título público estava rendendo, até um mês atrás, a taxa de juros, que era 4,25% ao ano, tem título público hoje rendendo 8%, 9% ao ano. Caramba, está rendendo o dobro, eu vou lá investir. Não é o que o governo quer. O governo não quer que você compre um título público no momento atual. O governo ele quer que você pegue o seu dinheiro ali e gaste, coloque no consumo. O que o governo está fazendo para desestimular vocês, eu, todos nós, a comprarmos menos títulos públicos? O governo está diminuindo a bandeja virtual dele, que é feita no site, no Tesouro Direto. Então, o governo ele tem diminuído drasticamente essa bandeja dele, tem bem menos títulos lá. Por quê? Porque o governo ele quer que vocês gastem, ele não quer que vocês invistam. Então, a bandeja virtual, Tesouro Direto, que eu estou até simultaneamente aqui tentando ver se eu consigo, se o mercado estiver aberto, eu consigo mostrar para vocês os preços e as taxas dos títulos lá no momento. Por mais que o mercado esteja fechado, ele abre às 10 horas. Mas aí, basicamente, vocês vão conseguir ver que tem menos títulos públicos sendo ofertados ali na economia. Você consegue ali, obviamente, trabalhar ali com menos recursos. Deixa eu ver se eu consigo trocar o compartilhamento aqui para que vocês enxerguem a tela aqui do Safari aqui, que é o navegador que eu estou usando. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Quer ver? Vamos ver se dá aqui. Porque eu mostro para vocês a bandeja de títulos públicos congelada, a bandeja atual ali do que está acontecendo nos títulos públicos. Deixa eu só ver se eu consigo aqui dar os requisitos de privacidade para ver se abre. Depois eu volto aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui a compartilhar. Aqui, está lá. Veja se vocês enxergam aí a tela do site do Tesouro Direto aí, ó. Se tiver ok, só coloca um sim ali para eu saber se vocês estão enxergando essa tela do Tesouro Direto aí, essa tela nova que eu coloquei. Deixa eu só ver aqui se está ok. Perfeito. Deixa eu voltar para ela aqui então. Vi que vocês estão enxergando, então beleza. Percebam, esses são os títulos públicos potencialmente que estarão hoje no site do governo para quem quiser comprar. Estamos no ano de 2020, galera? Então olha aqui, ó, olha os vencimentos. Os vencimentos eles estão aqui aparecendo, são bem claros os vencimentos, tem os anos aqui de cada um deles, ó. Perceba que, por exemplo, na categoria dos títulos públicos indexados ao IPCA, olha o vencimento mais curto que tem, gente, 2026. 6 anos. Para que isso? Nem todo mundo, a maioria dos investidores, a gente sabe, o Brasil, infelizmente, não é um país que tem lá um grau de riqueza muito elevado. Infelizmente, a maioria da população passa por momentos desafiadores. A maioria da população é uma maioria pobre. Então, as pessoas, quando vão investir, muitas vezes elas investem ali tendo que resgatar dentro de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Nem todo mundo consegue aplicar por tanto tempo, por mais que investimento, a premissa básica é que ele seja feito com foco de longo prazo, sempre. Mas olha para vocês verem, o título com vencimento mais curto que tem é de 2026. O título pré-fixado mais curto que tem é com vencimento de 2023. Olha lá o que eu falei para vocês, ó. Tem título rendendo praticamente 8%. Mesmo a taxa Selic estando em 3,75%. Por quê? Porque o risco do Brasil subiu demais. O governo brasileiro tem que pagar mais nos títulos públicos para o investidor estrangeiro continuar aplicando aqui.
né? Então, subiu para caramba o risco país. Agora, olha os vencimentos, né? O mais curto aqui dos pré-fixados, 2023, ó, 2 anos e meio, ali, quase 3 anos, né? 2 anos e 8 meses, já que é janeiro de 2023. E olha esse aqui, que é o Tesouro Selic, vencimento dele, por mais que esse você pode resgatar a qualquer momento, o vencimento dele é 2025. Mas esse é o que tem a rentabilidade menos atrativa. A rentabilidade dele é Selic, que é 3,75 mais 0,03, está dando então 3,78. Por que você o compraria, sendo que você tem a possibilidade de comprar um A8? Mas o A8 ele é até 2031. Então percebam, o governo ele faz a utilização desse instrumento, de política monetária. O governo ele está utilizando ali, os títulos públicos, diminuindo drasticamente a bandeja virtual existente ali para ele. Então o governo ele tem feito essa política monetária expansionista. Para que ele faz isso? Para que ele reduziu essa bandeja virtual? Ele reduziu essa bandeja virtual exatamente para que você não compre títulos públicos, para que você olhe lá e intuitivamente pensa assim: nossa, não tem nenhum para mim, é uma pena, eu queria comprar, mas não tem nenhum que serve para mim, os prazos eles não me atendem. É exatamente isso que o governo quer que aconteça quando você vai lá cotar um título público. O que você vai fazer? O que é uma atitude esperada de alguém que tenha recurso e não invista? É muito esperado que você, que tem esse recurso, gaste. Então, você vai lá e vai gastar esses seus recursos. Beleza? Então, com isso a gente fecha aí a política monetária expansionista. Saliento, quem está usando esses instrumentos? O mundo todo. Todos estão utilizando os instrumentos de política monetária no atual momento. A gente vê o mundo passando por isso, todos os governos, a China utilizou, agora deve começar a diminuir as medidas, esses estímulos da economia. Estados Unidos está usando todos os instrumentos possíveis lá por ter uma situação mais confortável que aqui, de dívida pública e demais fatores. Ele consegue utilizar. Aqui o Brasil está utilizando todos também. Faço a mesma observação que eu fiz na política fiscal. O Brasil está fazendo a mesma coisa, está fazendo até em maior escala, utilizando todos os instrumentos, assim como ele fez lá em 2009, quando a crise americana, em 2008, chegou aqui, aquela crise que tomou proporções mundiais também. Eu estou fazendo as mesmas coisas do que naquela época, mas, teoricamente, o momento ele ajuda? Novamente, não. Reitero, tem que ser feito, porque as vidas falam mais alto que qualquer outra coisa. Mas o momento é também, talvez, um dos piores possíveis. O que aconteceu lá em 2008? Em 2008, a taxa de juros brasileira era 12,25%, 12,5% também. Ou seja, tinha uma gordura muito grande para cortar. O governo pegou aquela taxa de 12,5% e trouxe ela para 8,25%, na época a menor taxa Selic da história. Agora a nossa taxa de juros estava a quanto? Nossa taxa de juros estava ali, 4,25%. Ou seja, você tem o que cortar, mas a gordura para cortar é menor. Então, você está passando por esse momento, está fazendo a mesma coisa que você fez ali, quase que 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás, 11 anos atrás, mas em situações completamente distintas da economia. Então, meu juro já estava mais baixo, o meu compulsório e o meu redesconto já estavam mais baixos. O Brasil ele já vinha fazendo uma política monetária expansionista moderada, pequena, exatamente por quê? Porque a economia crescia pouco. Então, isso já estava sendo feito. Com o agravamento da situação econômica diante dos impactos aí do coronavírus, é óbvio, ele está agilizando essas medidas, mas saliento, por mais que são as mesmas medidas feitas lá em 2009, o momento é totalmente diferente, totalmente menos propício para estar utilizando essas medidas. A política, eu vejo uma pergunta aqui, o Brasil não tem como aplicar taxas mais baixas, que isso tem, o ideal, inclusive, é que ele consiga fazer isso a longo prazo. O que não dá é para ele diminuir ainda mais as taxas numa velocidade tão rápida. Por quê? Só para que você entenda, Natália, muito simples, e isso com certeza vai elucidar aí, uma boa pergunta, então vai ajudar a entender todo mundo. Pensem, uma coisa é a taxa de juros que a gente, eu, vocês, a gente pega como pessoa física ou como pessoa jurídica. Sim, essa taxa
ela é um absurdo, né? Nós estamos falando das maiores taxas aí de crédito do mundo, né? Então é um absurdo isso, é um absurdo. Outra coisa é a taxa Selic. A taxa Selic, ela deveria impactar sim nessas taxas. Então, hoje com a Selic em 3,75, depois ela caindo para o menor nível da história, que vai ser os 3,25, hoje ela já está no menor nível da história, as taxas de juros que a gente pega enquanto PF e PJ deveriam ser muito menores do que são. O banco ganha dinheiro aqui de um jeito mais fácil do que ganha em qualquer outro lugar do mundo, né? Então, uma coisa é isso. Outra coisa é o quê? O Brasil, se diminuir as taxas de juros rápido demais, o que vai acontecer? O nosso país, ele não é um país considerado grau de investimento. O nosso país é um país considerado grau especulativo. O que é isso? Outras economias, as economias ricas do mundo, elas quando colocam dinheiro aqui no Brasil, elas colocam dinheiro aqui por um motivo, que aqui a remuneração é maior. Se o Brasil remunerar a mesma coisa que Estados Unidos remunera, ninguém vai colocar dinheiro aqui. Vai todo mundo colocar dinheiro lá nos Estados Unidos. Então, eu estou falando isso para explicar para você porque ele não pode diminuir essa taxa de juros de uma vez. Então, por exemplo, a taxa de juros no Brasil, do jeito que está, que é 3,75, já é a menor taxa da história do país. E aí, o que acontece? Hoje, o Brasil ele já não é o país mais atrativo para você aplicar dinheiro, né? Então, se o Brasil baixar do nada a taxa de juros para 1, ninguém vai colocar dinheiro aqui, porque 1% ao ano já é o que o investidor ganha lá nos Estados Unidos. Quem em sã consciência vai se arriscar mais vindo para um país mais instável para ganhar a mesma coisa do que ganha lá fora, entendeu? Então, o Brasil ele tem como aplicar taxas mais baixas do que isso, mas ele não pode fazer isso de modo rápido demais, desordenado demais. Você não diminui a atratividade dos títulos públicos brasileiros no mundo inteiro, some dólar daqui, sumindo o dólar daqui, o dólar que já está subindo drasticamente, ele vai para a estratosfera. Então, ninguém aguenta, né? Esse dólar alto demais impactaria a inflação, traria uma série de mazelas, traria uma série de coisas negativas aí para o nosso sistema. Então, espero que você tenha entendido, né, que sim, tem que ser feito de modo homeopático. Beleza, ótimo. Tem que ser feito de modo homeopático para isso. Você não assusta o investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro, infelizmente, a gente tem que dar moral para o investidor estrangeiro, porque, infelizmente, né, a nível ali de mercado financeiro, a gente não anda com as próprias pernas, né? Se o nosso país tivesse tomado algumas medidas mais sérias ao longo do tempo, a gente poderia ter, sim, com certeza, reduzido essa dependência. Se o Brasil tivesse se tornado realmente um país mais bem visto no mundo inteiro, no momento que teve oportunidade para fazer isso, também, com certeza, entraria dinheiro aqui, independente de taxa. Entraria porque as pessoas acreditariam na melhoria do nosso país, mas, infelizmente, não é o que acontece. O dinheiro que vem para cá é um dinheiro totalmente especulativo. Então, ele vem quando o investidor ele quer ganhar mais taxa. O investidor vem para cá para ganhar mais. Então, quando ele olha hoje um título público pagando 8%, o gringo vem para cá, ele compra aquele lá de 2035 e fica posicionado tranquilo ali, ganhando 8% ao ano. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos ele ganha 1, 2% ao ano. Aqui ele ganha 8%. Ok, ele aceita ganhar 4 vezes mais, correndo mais risco do que lá. Se a taxa aqui fica lá tudo 2, 1, ele não vem mais para cá, ele vai para outras economias em desenvolvimento. Então, o mundo inteiro está fazendo isso, turma, o mundo todo. Aqui explica esses instrumentos que eu acabei de explicar para vocês. Então, explica o que é o compulsório, o redesconto, os títulos públicos, principalmente esses mais complexos, a taxa Selic, quem cuida da política monetária brasileira, principalmente da taxa Selic, quem cuida da política monetária é o Banco Central, quem define a taxa Selic é o Comitê de Política Monetária, o Copom. Deixa eu só ver se eu botei a contracionista aqui, ó. A política monetária contracionista seria o oposto de tudo aquilo que eu mostrei para vocês, tá bom? Seria o oposto. É o quê? É um aumento dos juros, diferentemente da diminuição, aumento o compulsório, aumento o redesconto, coloco mais burocracias no crédito e aqui sim, coloco vários títulos públicos, porque eu não quero nesse momento contracionista que você gaste, eu quero que você invista, guarde dinheiro. Agora não é o momento de gastar. Por que eu faço uma política contracionista? Ela parece realmente contrária a tudo que você imagina, Por que um governo vai querer enxugar a liquidez da economia dele? Simples. Quando um país está crescendo muito, igual o Brasil, quando ele cresce muito, não é o momento atual, mas se Deus quiser, quando ele voltar a crescer muito, o que acontece aqui no Brasil? Quando as pessoas estão comprando demais produtos, os preços dos produtos sobem.
O crescimento econômico aqui num país igual ao Brasil, ele vem acompanhado de inflação e vem acompanhado também de inadimplência. Então, como que eu corrijo essas duas mazelas? Eu corrijo fazendo uma política monetária contracionista. Eu desestimulo o crédito, eu desestimulo ali o gasto desordenado, isso vai trabalhar a inflação, isso vai trabalhar também a inadimplência, vai dar uma diminuída temporária no meu PIB, mas é uma diminuição para poder voltar a crescer depois. Um país ele faz política monetária contracionista quando ele propositalmente quer dar um passo para trás, mas para depois dar dois para frente. O erro do Brasil lá em 2012 foi não ter feito uma política contracionista quando era para ter sido feito. O Brasil, ele já em 2012 tinha sinais de que a inflação estava batendo no teto, a inadimplência ultrapassava 50% das famílias. O que era para o Brasil fazer? Era para o Brasil contrair a economia propositalmente. Ele não fez isso, ele quis expandir ainda mais e gerou toda essa hecatombe que a gente está enfrentando aí a partir de 2015. Infelizmente, aconteceu isso. Então, só para mostrar que é o oposto da política monetária expansionista. Voltando então para os blocos econômicos, já chegando aí nos nossos 10 minutinhos finais aí da nossa primeira metade, já vou começar a introduzir também como é que nós vamos botar a mão na massa, para a coisa ficar dinâmica, é o que eu falei. Não fica dinâmico se eu ficar aqui todos os 3 tempos de 50 minutos só falando. Eu tento falar do jeito mais dinâmico possível, sempre muito rápido, tentando dar exemplos para que vocês fiquem com atenção, mas a gente sabe, botar a mão na massa ajuda a enfrentar esse tempo aí, principalmente a nível remoto, de modo mais interessante. Vocês vão utilizar os instrumentos ali de comunicação, vocês podem utilizar esse chat, o WhatsApp de vocês, agora nesse desafio que eu vou começar a passar para vocês aqui. Então, vou utilizar esses 9 minutos finais aí para introduzi-lo para vocês. Então, essa foto aqui eu extraí, inclusive, do livro da disciplina, do nosso livro lá da disciplina. Então, a gente define assim, então, um bloco econômico, agora muito tranquilo quanto à política monetária, Então, a zona de livre comércio é o primeiro estágio, que é o quê? Quando os países começam a derrubar as taxas, quando os países começam a diminuir a burocracia de um produto de um país que vai para outro país membro. Isso melhora no nível 2, que é a união aduaneira, a implementação de uma taxa comum para os produtos que são exportados de um país para o outro, a TEC. Então, aqui eu coloco ainda mais união, aqui eu coloco ainda mais cooperação mútua, focado realmente ali em todos os países membros. O terceiro estágio seria o mercado comum, que é o quê? Onde as pessoas já estão transitando livremente, onde as pessoas conseguem ir de um país membro para o outro levando dinheiro sem importar qualquer tipo de burocracia. O estágio número 4, a união econômica, que é o quê? A política monetária comum, essa política que eu acabei de explicar para vocês. Então, lá na União Europeia, por exemplo, todas essas medidas foram tomadas pelo bloco. Nenhum país fez um negócio diferente do outro, não, todo mundo está fazendo a mesma coisa. E o quinto estágio é a integração econômica total, que é o quê? Adoção de moeda única, adoção de um banco central único. Quarto e quinto, lembrando, é inédito, somente um bloco econômico fez. Este bloco econômico é União Europeia. Todos os outros estão no 3, ou no 2, ou no 1. Vocês que vão descobrir em breve aí esse desafio que eu vou passar para vocês. Que desafio é esse? Fiquem tranquilos, eu estarei aí full time auxiliando vocês, estarei aí o tempo todo ajudando vocês, de modo que vocês aí façam o trabalho de modo muito tranquilo. Um detalhe muito interessante, nós temos aí inscritos, vocês me falaram um total de 18 alunos, matriculados mesmo, eu tenho 14 numa turma, simultaneamente eu abri aqui a internet, estou olhando aqui a lista de presença de vocês aqui, até da data de hoje, então só para conferir aqui, na outra turma eu imagino que 2, a nossa maior turma da história ali, com as 2 alunas, quer ver? Deixa eu só conferir, isso aí, 2 pessoas, então 14, 2, 16, vocês oficialmente me falam aí que possivelmente 18, 16, 18, eu separei para vocês 6 blocos econômicos, talvez pode ser 5,
talvez vira 6. Separei 6 blocos econômicos. Vou aproveitar os que estão online aqui no momento, né? Essas 7 pessoas além de mim aqui que estão, né, aqui nesse momento. Vocês, obviamente, vão ajudar a escolher aí esses blocos econômicos, então nós vamos trabalhar com esses blocos econômicos daqui a pouco, mas só introduzindo o trabalho então para que eu pare, para que eu estope essa gravação aqui de praticamente 1 hora, né, que a gente começou 8h10 a gravar. Então vocês vão me falar, dentro do bloco econômico escolhido, quais são os países membros desse bloco econômico, informação muito simples, no simples Google você encontra, em qual dos estágios este bloco econômico se encontra, se ele está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto, principais características econômicas ou comerciais do bloco econômico. Como que você descobre isso? Muito simples, né? Na página principal ali que você utilizou, né? Até o Wikipedia, se bobear, por mais que não seja uma fonte sempre muito confiável, ele vai te ajudar nisso, mas existem sites que tratam desses blocos econômicos. Quando você joga o nome dele no Google, aparece para você, aparece também quais são os pontos fortes desse bloco econômico, nem sempre aparecem os pontos fracos, mas aí os pontos fracos, eu ajudo vocês a deduzir quais são os pontos fracos. É só você olhar o que o bloco econômico tem, e aí você começa a imaginar o que ele não tem, e a gente deduz ali os pontos fracos. E também, parte cultural, ela é importante para a parte 2 do trabalho, depois lá na segunda etapa da nossa disciplina. Espero que já estejamos presenciais ali, que esteja tudo bem, mas vocês vão ter que fazer uma apresentação para mim, então essa apresentação lá na frente, né, com perfil ali bem jornalístico, vocês vão tratar muito disso, então essa parte cultural ela já é relevante. Vou estopar a gravação aqui